Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos. Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo, a paz a todos vocês. Espero que estejam todos bem. Eu sou Paula Barreto, psicóloga e logoterapeuta, e hoje vou falar sobre algo bem desejado por todos, que a gente alcance, algo que todos nós desejaríamos ter a todo momento, principalmente nos dias atuais, que é o que eu falava no último programa sobre o autocontrole. Ele não é difícil, mas na verdade tem um método, tem estratégias, por muitos ainda desconhecidas, mas não são coisas difíceis da gente passar a conhecer, Então eu trago hoje esse conceito para esclarecer como funciona e como alcançá-lo. O autocontrole, ele é uma habilidade que está relacionada ao desenvolvimento do cérebro. O conceito que encontramos no dicionário sobre autocontrole é a capacidade de controlar ou de ter o domínio sobre seus próprios impulsos, emoções e paixões. Um controle sobre si mesmo, daí o nome autocontrole, controle de si. Mas vejam que eu falei de 3 itens aqui bem difíceis, de nós termos o domínio deles, que são os impulsos, as emoções e as paixões. E quantas vezes eu e você, já perdemos o controle de nós mesmos e fizemos aquilo que não gostaríamos de ter feito? Eu posso elencar aqui alguns exemplos, Gritei com meus filhos quando não gostaria de ter gritado, falei palavras agressivas com a esposa ou com o marido, ou com um amigo ou um colega de trabalho. Julguei os erros dos outros e agi grosseiramente em relação a isso. Muitos comportamentos que nós temos descontrolados. Enfim, esses são exemplos de quando perdemos o controle para os impulsos. Ou seja, os impulsos, as paixões, as emoções, elas falam mais alto. Então, você pode perceber que os vilões do autocontrole são aqueles que atuam nas nossas emoções, nossos impulsos e paixões. Ou seja, isso se chama o nosso sistema emocional, Por isso, muitas das vezes, a gente se depara com eu acabei agindo muito pelo emocional, eu acabei agindo pelo impulso. É disso que a gente está falando, ou seja, a gente não controla os impulsos que vêm decorrente de algumas emoções que acontecem no nosso dia a dia. E por que é importante nós sabermos disso? Por que eu escolhi esse tema? Porque isso está presente desde a hora que a gente acorda, E aí eu vou explicar melhor. Nesse momento, eu preciso que você atente e pare realmente de fazer o que você está fazendo para de verdade você conseguir entender. São alguns minutinhos. Inicialmente, eu quero te adiantar que se alguém falou para você que é possível controlar as suas emoções, você já deve ter escutado. Controla as suas emoções. Então, é difícil isso. Isso não é uma verdade de a gente conseguir controlar a nossa emoção. É a mesma coisa que eu dissesse para você: olha, hoje você controla a sua emoção de raiva que vier, tá? Então você não pode sentir, então você tem raiva. Ninguém consegue. Se acontecer uma situação onde o seu organismo responde com a raiva, ou com a tristeza, ou com a alegria, a emoção ela virá, tá? As emoções, elas são reações
espontâneas e automáticas relacionadas a uma determinada situação, seja ela real ou não. Por exemplo, os nossos exemplos para você entender. Você está em casa e de repente você toma um susto com um barulho, achando que você está correndo algum risco. E na verdade foi só uma explosão de uma bombinha, por exemplo, de fogos na rua. O medo e o susto acontecem. Eles já aconteceram. Você tomou o susto. Você produziu ali um medo. Mas a situação, ela não era uma situação de risco. Mas a emoção veio, né? Um outro exemplo, pessoas que sofrem, por exemplo, da síndrome do pânico, né? Elas expressam sentimentos de medo em situações que para elas são tidas como perigosas, mas na realidade não existe esse perigo real, mas para elas existe um perigo que causa medo, né? Ou seja, a emoção, ela vem, ela chega automaticamente. O autocontrole começa quando você inicia o processo de pensar o que você vai fazer com essa emoção e também o que você precisa fazer para evitar que algumas situações aconteçam ou evitar que estar presente, estar em alguma situação que você ainda não consegue se autocontrolar. Então, assim, o que quer dizer isso? Quando a gente começa a fazer, e aí precisa também de um processo de autoconhecimento, né? Às vezes quando a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente procura uma terapia, isso é um dos motivos, né, das pessoas procurarem uma terapia, de se autoconhecer. Né? Isso nem é muito comum, mas deveria funcionar como uma prevenção, né? Às vezes as pessoas procuram, na maioria das vezes procuram a terapia quando, né, eu costumo dizer, a casa já caiu, né? E a gente, né, consegue colocar de pé, mas às vezes com muito esforço e pode-se evitar. O autocontrole é um processo que quando a gente consegue, né, quando a gente consegue alcançar através do autoconhecimento, ou seja, também o conhecimento de si, né, como eu reajo em determinadas situações, é muito, muito saudável, é muito produtivo isso para a vida, né? E às vezes faz parte desse autocontrole também você se conhecer para saber que em algumas situações você não pode mais estar presente porque você ainda não consegue se controlar. Então você às vezes, de repente, pode pedir para uma pessoa ir no seu lugar, né? E aí você acaba evitando estar na situação, você nem se coloca em risco numa situação para que você não perca a razão, para que você não haja por impulso, né? Então isso eu às vezes oriento muito aos pais, né? Às vezes aquela mãe, né, tá cansada o dia inteiro com seus filhos, né? E ali as crianças, né, cansam realmente, toda hora você tem que dar uma ordem, uma instrução, e acaba, né, se cansando nessa exaustão. E aí quando chega a noite, é bom sim que essa mãe também saia, às vezes essa mãe que está muito dentro de casa com os filhos, né, que essa mãe saia, né, dessa cena e entre outra pessoa, o pai ou algum outro responsável, porque ela já está cansada, então a tendência de agir pelo impulso e esse autocontrole já está desequilibrado, né, é muito grande. Então, às vezes, a gente evita também. O autocontrole, como eu falei lá no início, ele é uma habilidade, ou seja, nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida. Desde a infância já é possível as crianças começarem a aprender essa habilidade. E cada vez mais ir amadurecendo conforme o desenvolvimento cerebral. E aí, se a gente voltar àquela vilã lá que pode ser vista, né, como vilã que eu falei do autocontrole, as emoções, né? Eu digo que pode ser visto como vilã porque ela só é ruim porque eu não a conheço ainda. Eu não sei ainda, não aprendi ainda, às vezes, como que ela se manifesta no meu corpo. E aí acabo agindo por impulso. Então, por isso é importante, né, na busca desse autocontrole, conhecer as emoções, dar nome ao que você está sentindo,
dar os nomes corretos, né, à emoção. Às vezes, as crianças batem, por exemplo, no coleguinha lá da escola, não porque estão com raiva, né? Ah, meu filho é muito agressivo, né? Meu filho toda hora está com raiva de alguma coisa. Mas às vezes não é. Às vezes pode ser simplesmente porque ela está frustrada por um não que recebeu e não sabe o que fazer com isso. Ela não sabe, ela não reconhece essa emoção, ela não sabe o que ela pode fazer com isso, porque a emoção vai vir, né? E ela frustrada, ela não sabe bem o que fazer, né? E aí ela age pela emoção que está vindo e pelo impulso. E olha, muitos adultos hoje em dia ainda estão agindo assim, porque também não exercitaram a habilidade do autocontrole. É um processo de aprendizado, como eu falei, desde criança. Ninguém aprende isso de um dia para o outro. E isso vai, a gente quando pega as crianças, né, quando eu atendo as crianças e que a gente vai mostrando isso, o reconhecimento das emoções, às vezes isso leva várias sessões de terapia para que a criança reconheça e saiba lidar com essas emoções. É muito importante porque isso vai trazer um benefício muito grande lá na frente para a criança. E nas terapias com as crianças que eu atendo, né, os pais também são orientados nessa necessidade desse aprendizado. Eu não consigo conceber uma terapia com crianças e adolescentes sem o envolvimento dos responsáveis, porque eu não posso ensinar para uma criança a reconhecer a emoção dela, o que ela está sentindo e o que ela faz com isso, se os pais também não têm essa habilidade, se não alcançaram essa habilidade, né? Nós entendemos já que o autocontrole, então, é uma habilidade a ser aprendida, que passa pelo conhecimento do emocional, certo? De cada um, passa pelo conhecimento emocional de cada um. E aí, as reações comportamentais, elas surgirão da forma como você e eu elaboramos as nossas emoções. Como que nós elaboramos essas emoções internamente, elas vão dar o resultado de um determinado comportamento. Então, o primeiro passo, né, que a gente precisa fazer para ir adquirindo esse autocontrole é o conhecimento das nossas emoções, né? E como que a gente pode fazer isso? Eu vou te dar aqui um exercício para você fazer aí durante essa semana e você vai poder perceber, se você fizer esse exercício, né, que o quanto é importante e o quanto você ainda precisa se conhecer. Se eu falar para você, me dizer o que você está pensando agora, seria bem mais fácil. Mas, na verdade, eu queria saber o que você está sentindo. Na verdade, o teu sentimento, porque eu poderia dizer para você agora que eu estou sentindo um pouco de ansiedade por estar aqui falando, né, para um mundo de gente, né? É uma web rádio, né? A web rádio Amparo vai aos 4 cantos, né? Então é muita responsabilidade, então realmente vem uma ansiedade normal nesse processo, né? Então eu tenho, né, esse sentimento, né? E aí você pode ir fazendo essa reflexão no dia a dia, né? Hoje eu já passei por algumas outras emoções. Então você vai nomeando essas emoções durante o seu dia para você saber realmente, né, se aquilo que você está fazendo também tem sentido, né? Porque muito das nossas emoções, quando elas vão se repetindo, né? Elas vão se repetindo, ou seja, você está produzindo às vezes um trabalho como esse aqui que eu estou fazendo agora, como o meu trabalho de psicóloga, né, que eu amo, né? Ele vai produzindo determinadas emoções que vão confirmando também o sentido daquilo que você está fazendo, né? Então, e se algo que faz sentido, né, que está dentro do plano de Deus também para a gente, né? As coisas vão fazendo sentido. E aí, por que é importante isso também, né? Quando nós estamos fazendo algo que não sabemos o sentido daquilo que a gente está fazendo,
ou para que nós estamos fazendo aquilo, né? É bastante, né? É bastante comum que aquele trabalho, aquela atividade, ela produza emoções ruins em você. Então percebe se durante o teu dia, durante a tua semana também isso não acontece, né? E isso causa um desequilíbrio. Você está fazendo aquela atividade, está causando, né, um sentimento ruim, está causando um desânimo, uma desmotivação, né? Então a gente precisa também analisar, porque essas emoções elas apontam para alguma coisa, né? E a gente precisa ver, será que eu preciso mudar de caminho, né? Eu preciso mudar de direção? O que será, né, que está acontecendo? Então é importante, né? É importante que você faça essa reflexão, né? E se você quiser também, você pode compartilhar na Web Rádio Amparo, ela tem um WhatsApp, você sabia disso? Eu vou falar aqui devagar o WhatsApp para você, 21 9 9556 5084 99556 5084. Você entra lá e deixa lá uma mensagem. Você não vai ter talvez a resposta imediata, mas você pode botar lá que você assistiu um programa, ou esse programa, ou outro programa que fez sentido para você. Coloca lá, né? Dá lá um retorno para gente e aí você vai poder também compartilhar essas emoções. Então, voltando aqui a essas emoções, por exemplo, ruins, elas vão causando um desequilíbrio, né? Um descontrole. Um comportamento que é muito comum acontecer quando não reconhecemos as emoções envolvidas na situação é, por exemplo, o que a gente chama de procrastinação, né? Que a gente vai procrastinando a coisa. Não sei se já aconteceu com você, quando começamos a empurrar as coisas lá para frente. Então, a gente começa, né, a gente precisa parar e entender, né, o que está acontecendo. Então, isso faz parte dessa habilidade da gente ir aprendendo, né, a habilidade do autocontrole. Um segundo passo para adquirir a habilidade do autocontrole é planeje as suas ações e objetivos. Se você não tem o costume de fazer isso, né, e estabelecer metas, né, metas curtas, então vai fazer assim, eu vou planejar já o mês inteiro? Não. Se você não tem o costume, você não vai conseguir. Então, você precisa começar do pequeno, né? Então, eu vou planejar o meu dia de hoje. Coloca lá mesmo os horários para você seguir, né? E vai tentando seguir. Se você não conseguir o primeiro dia, tenta no segundo dia. À noite é um bom horário para você programar o seu dia. Então, você vai botar lá 7 horas da manhã, não sei, eu vou rezar o meu terço. Às 8 horas da manhã eu vou me arrumar para sair para trabalhar, né? Ou às 8 horas da manhã eu vou começar a levar as crianças para a escola. Não sei qual é a sua programação, né? Mas você vai colocando até lá o final do dia e tenta ir seguindo essa programação, porque essa programação ela nos organiza, né? Então estabeleça metas curtas, né? Lembra que o nosso cérebro, se você vem acompanhando os meus programas, você vai lembrar que nos programas anteriores eu falei, o nosso cérebro, ele adora resultado a curto prazo, né? E nós estamos vivendo numa sociedade onde tudo tem que ser rápido, resposta rápida, né? Então não comece com planejamentos grandões porque você vai desistir. E aí coloca uma recompensa para aquilo que você conseguir. Tá? Fez lá o planejamento, o objetivo, coloca uma recompensa, né? Uma recompensa mesmo, algo bom, ouvir uma música, dar uma parada de 5 minutos e colocar os pés pro alto para descansar, dar uma respirada, né? Enfim. Então você vai escrever ações e objetivos do seu dia ou da sua semana também, se você quiser, né? Mas não faça mais que isso, porque senão vai ficar pesado e a tendência é desmotivar, né? E aí o que acontece? Essa estratégia ela combate a ansiedade
de estar pensando, você está fazendo uma coisa agora e está pensando já no que tem que fazer depois, né? Você não vai precisar mais, porque vai estar escrito lá, né? E reduz o nível de estresse, tá? Regulando as tuas emoções, regulando ali as emoções, facilitando o autocontrole. Terceiro passo é você parar um minutinho, né? Quando você está sob forte emoção, né? Sob forte emoção acaba acontecendo uma baixa na atuação de uma área do nosso cérebro que se chama o córtex pré-frontal, fica mais ou menos, né, na direção da sua testa, mais para cima um pouquinho, que ele é responsável pela nossa racionalidade. Então, sob forte emoção, é bom parar. Se você quer ter autocontrole e não sair por aí chutando balde, como dizem, né? Para, porque é bem provável que se você não parar para dar uma respirada, você vai agir pelo impulso, né? E o resultado não é bom. Então sai de perto da situação, de repente onde você estiver, vai no banheiro, lava o rosto, pede a pessoa às vezes, olha, não vamos continuar essa conversa agora, a gente pode continuar essa conversa num outro dia, num outro momento, né? Às vezes a gente não faz isso e, na verdade, por que não? Né? Com isso, o que acontece? Você dá um tempo para esse córtex pré-frontal ele retomar as suas forças, né? Ele refazer as suas conexões e tomar a melhor decisão. Então, parar é esse terceiro passo aí, parar um minutinho quando você estiver numa situação sob forte emoção. Às vezes recebeu uma mensagem, já quer logo meter o dedo lá e responder. Não faça isso, né? Para, respira, deixa para responder no dia seguinte, deixa para responder daqui a 2 horas, né? O quarto passo é respirar. Por quê? Porque você diminui a sua frequência cardíaca, diminuindo o seu ritmo respiratório, né? O que acontece com isso? Você dá um aviso para o seu corpo, para o seu físico, que ele não precisa sair correndo e que está tudo bem, mesmo diante de um desconforto. Ou seja, está tudo bem. Você, mesmo diante de um desconforto, de uma situação, você não precisa sair, o teu corpo não precisa, porque existe uma coisa automática no nosso corpo, né? De uma reação diante de uma situação, né? De até jogar o corpo para frente, né? A tendência do nosso corpo, quando você está triste, quando você recebe uma notícia ruim, é um corpo, né, se fechar, um corpo encostar numa cadeira. Não, quando você recebe alguma coisa que te deixa irritado, que te deixa, né, com raiva, que te deixa chateado, o impulso do corpo é para frente, né? Então, você respirar, você diminui toda essa atividade do corpo e passa uma informação ali que ele não precisa sair de si, né? Ele não precisa descontrolar tanto. E aí você usando, né, esses 4 passos aí que eu dei para você, né, você consegue ir aprendendo. Você não vai aprender isso de um dia para o outro. Você vai aprendendo, né? O primeiro passo, reconhecimento das emoções. Segundo passo, né, o planejamento das suas ações, né, do dia a dia, né? Terceiro passo, você parar um minutinho diante de uma forte emoção, você dá aquele tempo para a tua área do cérebro, que é responsável pela racionalidade, se refazer, né? E a respiração, que você diminui a frequência cardíaca e dá uma regulada no teu ritmo respiratório. Claro que tem muita coisa a se aprender, né? Mas no programa eu trago aqui algumas dicas para você com conhecimento, né? Com conhecimento técnico daquilo, acho que você já percebeu, né? Que eu trago sempre um conhecimento técnico e a prática, né? Do dia a dia, né? Então, assim, depois de toda essa explicação, né, de todo esse conteúdo, vamos embora para a ação, né? Você pode fazer um exercício essa semana para reconhecer suas emoções. Se tiver em alguma situação, lembra desses
essas 4 dicas aí, esses 4 passos. Eles não precisam ser nessa ordem. Você pode, né, a respiração você pode usar, o parar, né, sob forte emoção e sair às vezes da situação, pedir para esperar. Você pode, né, utilizar o reconhecimento da sua emoção, você pode fazer a todo momento, né? E isso é um exercício mesmo que depois você vai fazendo, sabe, automaticamente. Quando você aprende, é muito frutuoso isso, para todas as situações que a gente vive. E como eu falei, se você quiser compartilhar no Instagram da Web Rádio, né? Eu vou deixar aqui, no Instagram não, no WhatsApp, no Instagram também, né? Da Web Rádio Amparo, e o telefone da Web Rádio, o WhatsApp, né? Você pode passar a mensagem, que é o 99556 5084. E se você tiver interesse, você pode conhecer também lá o meu Instagram, que é @paulabarretopsi, PSI. Me chama lá no direct, né? Diz que me conheceu aqui no programa Psicologia e Vida da Web Rádio Amparo, né? E compartilha lá a tua experiência, né, desse programa ou de outro programa, tá bom? Sempre citando o programa, né, da onde você, né, tá falando, e com o programa que você escutou. E se você tiver interesse também, né, em palestras sobre saúde mental, autoconhecimento, você pode entrar em contato também, né, para sua escola, para sua instituição, para a igreja, né? E nós nos encontramos na próxima terça-feira, às 9 horas, no programa Psicologia e Vida. Até lá! Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos.